Estamos de volta. E olha, seu carro merece um tratamento especial, né? Lava Jato do Zé, com profissionais especializados, darão ao seu carro o tratamento que ele merece. Lavagem completa, aspiração, polimento cristalizado, lavagem interna e, para você esperar, uma sala climatizada com minibar. Mas não é só isso não. O Lava Jato do Zé também oferece serviços de lavagem de tapetes, sofás e cadeiras. Lava Jato do Zé. Direção Senhor Marcelino, o popular Zé. Avenida Perimetral, no Conjunto Castelo Branco, Parque 10. Telefone 99449-4786, bem atrás do lanche Filho da Fruta. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o ginecologista Dr. Sebastião Marney. É só conferir. Estamos de volta e aqui nos bastidores a gente estava batendo um papo extremamente agradável, porque é um assunto que a gente está abordando hoje, é um assunto que muitas pessoas gostariam de saber, mas tem vergonha às vezes de falar com o seu médico ou falar com sua médica. Então, senhorinho, senhorinha, este programa é de vocês. Este programa nós estamos fazendo para que vocês não tenham dúvidas e possam abrir o seu coração e falar o que vocês querem saber. E, enfim, discuta com seus médicos. Fala que vocês viram no Isto é Manaus, mas que você quer saber maiores detalhes sobre esse assunto. Hoje, direto do Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569 e tem o seu delivery para o almoço e jantar através do 98530-6635. Na Vila Municipal você está aqui, Churrasco da Vila, de braços abertos. E sempre dizendo que, olha, a costela no fogo de chão é maravilhoso. Se você não comeu, vale muito a pena você comer. Porque aqui eles vão te servir. Quando você falar uma costela de boi, o sinônimo de gordura é latente. Todo mundo vai achar, não, é muita gordura. Mas aqui eles têm uma maneira diferenciada de fazer a costela. Eu só não vou dizer como é, porque também eles não deixaram eu aprender. Mas é uma maneira diferente, onde você pode até comer um pouquinho de gordura a mais, tal, mas em compensação, aquela gordura que você normalmente tem numa costela que você comprar no açougue para fazer em casa, você não vai ter aqui. Aqui você vai ter uma outra textura, um outro sabor, enfim, vale muito a pena. Mas se você não quer comer carne, você pode também vir aqui e comer um hambúrguer, que é fantástico. O hambúrguer aqui é muito gostoso e é uma coisa bastante simples, mas de um sabor inigualável. Sem falar ainda que você tem um amplo estacionamento, você tem um quintal aqui que é um bosque, é uma casa antiga, a única casa antiga que tem aqui na Vila Municipal, e você tem um bosque no quintal onde você vai usar como estacionamento. Então venha para cá você também e venha saborear os prazeres da carne. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Sebastião Marden, que é ginecologista, e o nosso assunto hoje está sendo menopausa e também a reposição hormonal para o homem. Bom, a gente falava aí, nós estávamos ainda no bate-papo do homem. O homem, por exemplo, a mulher tem os problemas da menopausa, mas o homem também tem o problema da ereção. Muito embora nós saibamos que a ereção ela depende de um fluxo sanguíneo, agora, o que faz, doutora, muito embora já seja uma outra especialidade, mas não que você não tenha capacidade para responder, mas o que faz esse campo cavernoso ir perdendo a sua função? Então, a questão anatômica, algumas calcificações podem prejudicar, esses corpos cavernosos eles começam a calcificar, principalmente se ele tiver uma doença de base, diabetes, por exemplo. Né, pode levar a uma situação dessa. Algumas doenças onde a resistência da insulina, que abre espaço também para o diabetes, mas para outras doenças, né, a hipertensão, né, existe uma doença também chamada doença de Peyronie, onde o pênis começa a ter microfraturas, começa a fazer fibrose, ele começa a ter e ficar entortando ele para um lado, então ele já perde um pouco mais a sua ereção também, né? E claro que a curvatura para alguns é normal até, mas neste caso essa doença é acentuada.
O hormônio também em baixa, não só a questão anatômica, mas o hormônio em baixa também, ele não favorece a questão das fantasias, da libido, do desejo sexual, né? Então isso pode ser fator também que influencia bastante. Doutor, e quando o homem ele tem o desejo, mas não tem a ereção? Isso acontece, por exemplo, claramente em pacientes com diabetes descompensada. Isso acontece claramente com paciente que foi operado da próstata e apresentou como colateral a não ereção, né? Existem casos de pacientes onde eles conseguem ejacular, né? Conseguem ter o prazer, o último que a gente chama, mas não tem a ereção. Então isso também já no caso já entra numa questão mais do nervo que inerva aquela região para poder ter a ereção. E isso é tratado, doutor? Existem tratamentos que melhoram bastante, né? Existem tratamentos que possam melhorar, né? Eu conheço poucos, né? Não é bem minha área, sim, né? Sim. Mas eu conheço poucos, mas existem tratamentos que melhoram. Né? Por exemplo, eu ouço falar muito da prótese. Eu acho que a prótese peniana, ela é uma coisa... ainda não consegui degustar isso, porque fica aquela coisa, o negócio está assim, de repente você põe ele assim, mas é uma coisa fria, uma coisa que não tem, sabe, sei lá, eu tenho a impressão que não seja uma coisa boa. Você falou uma coisa, eu vou tentar... que não é só praia. Complementar o que o senhor está falando. Por exemplo, eu fiz uma reposição hormonal numa senhora e também no esposo dela, né? Ele estava acima do peso. A obesidade ela pode levar também a formação de hormônio como estrógeno, e isso pode levar também a alguma consequência da obesidade, a uma não ereção, uma ereção não eficiente. E depois que você fez a reposição nele, emagreceu ele e fez o uso de testosterona para ele disse assim: doutor, eu senti vontade de transar com a minha esposa. Quer dizer, ele teve o desejo. Ainda bem que foi com ele a esposa, teve, né? A libido, né? Uhum. Então, assim, também um outro mito que existe, né, que a gente vê, que testosterona é sinônimo de ereção. E não é? Na verdade, ele não é só isso. A testosterona, no homem, ela traz benefício na cognição, no raciocínio, na força muscular. Então é sempre importante manter os níveis de testosterona. Perfeito. Então, como eu disse no começo do programa, hormônio é vida. Edson, se o médico chegasse com você e dissesse assim: senhor Edson, o senhor tem um problema na tireoide, que é uma deficiência hormonal. O senhor vai precisar tomar esse hormônio, repor esse hormônio para o resto da sua vida. Naturalmente, o senhor iria fazer isso. Sim. Porque o senhor está repondo aquilo que não tem. A mesma coisa é os hormônios sexuais. Você está repondo de uma maneira fisiológica aquilo que você perdeu. E quando você coloca isso de volta, você traz... Claro que ele não vai virar o Superman, né? Óbvio. Mas ele vai melhorar naquela situação dele, não só do ponto de vista físico, mas emocional, autoestima. Ele vai começar a aumentar mais a musculatura dele, sair da chama de sarcopenia. Ele vai ter um raciocínio melhor. E uma coisa importante, testosterona protege o coração. Opa. Testosterona protege o coração, né? Não é, por isso que eu digo, não é só o pinto ficar duro, mas ele tem um benefício, sabe, maravilhoso para a vida. Doutor, agora a gente vai entrar num assunto que eu guardei já para o final do nosso programa, porque eu acho que esse é um assunto que pouca gente fala e acho que é uma coisa, e aqui eu louvo a sua atitude de trazer uma especialidade para ser discutida e até para oferecer para a população. Você quer maiores informações com o Dr. Sebastião Marden, 3042-1049, linha direta com o Dr. Marden, que é ginecologista e também faz essa reposição hormonal para os homens. Doutor, então, e a ginecologia regenerativa e estética? Quando a mulher tem que se preocupar com isso? Boa pergunta. Hoje nós chamamos, normalmente ela é conhecida como ginecologia estética, né? Eu vou ao ginecologista estético, onde também alguns cirurgiões plásticos também fazem, né? Mas assim, na verdade ela é uma especialidade chamada ginecologia estética, funcional e regenerativa.
entendeu? Então são 3 características que a especialidade de ginecologia regenerativa, estética e funcional, ela existe justamente para trazer de volta na região íntima da mulher, por exemplo, o púbis, a região do púbis. Tem mulheres que têm aquilo bem avantajado. A gente vai lá e faz a lipo dela e deixa ela menor. Ao contrário, mulheres que têm o púbis em quantidade menor, a gente tira gordura de alguma determinada parte do corpo, fazendo uma hidrolipo, por exemplo, e a gente repõe naquela área do púbis. Grandes lábios, onde estão enrugados, ou pela deficiência hormonal, né? Exatamente. A gente vai lá e preenche também com bioestimulador, com fio, né? Com fios que estimulam também o colágeno, e também com gordura da própria paciente. E outra coisa importante, os pequenos lábios às vezes estão aumentados. Então a gente faz a cirurgia dos pequenos lábios também de uma forma estética. Ah, mas a paciente teve 5 filhos e aí ela tem uma vagina alargada e existem vários recursos que a gente possa fazer. Por exemplo, tem um aparelho onde tem a energia chamada Frax. A exemplo do microagulhamento que se faz em outra parte do corpo, principalmente no rosto, você vai lá dentro da vagina e estimula com microagulhamento, com Frax, o colágeno de dentro da vagina para poder fazer com que aquela vagina que está alargada, ela possa fazer isso, ó. Ela possa regenerar, por isso que ela também é regenerativa, e voltar à função dela normal. Por isso que ela é funcional também. E quando é que se usa o laser? E quando é que apareceu esse tratamento com laser? E qual é a sua eficácia? O laser, ele tem uma eficácia semelhante a esse mesmo aparelho que eu falei, por exemplo, do Frax. É uma energia diferente, onde você tem o CO2 como um exemplo de energia do laser, que é fantástico. Você coloca o aparelho de laser dentro da vagina para poder, uma mulher também com dificuldade de lubrificar, onde esteja alargada, o laser traz o mesmo benefício. O laser é mais um recurso que você tem para poder fazer com que aquela mulher possa, dentro da intimidade dela, regenerar aquele epitélio vaginal, ela possa trazer a função dela e ficar uma coisa mais estética. Então, por exemplo, existe um aparelho que você usa um outro tipo de energia, por exemplo, a ressonância magnética, onde o paciente senta numa plataforma e aí vai fazer 4.500 contrações naquela pelve, fazendo com que aquela vagina lá também volte ao tamanho normal por estímulo da musculatura. Então hoje a ginecologia estética não é só clareamento da virilha, não é só clareamento da região íntima, mas ela passa por uma questão funcional, estética e regenerativa. É fantástico isso. O senhor estava colocando bem, por exemplo, o tamanho da vulva. Ainda, eu tenho certeza que eles que estão do outro lado também estão se perguntando. Hoje, a maioria dos homens ainda acha que a mulher vai ao orgasmo dependendo do tamanho do seu membro. Isso não é verdade. Não, não é verdade. Então, como é que funciona esse processo? Porque vamos ver se a gente tira da cabeça do homem que um membro pequeno não seja um membro que possa satisfazer uma mulher. Isso, porque assim, na verdade, desculpa aí as pessoas que se classificam aí, as mulheres reclamam muito de um pênis grande. Grande? Porque machuca. Eu já ouço dos pequenos. Porque machuca. Não, dos pequenos também, né? Ou seja, o 880 não é muito legal em algumas vezes. Eu não estou dizendo que uma pessoa que não tem um pênis avantajado não possa satisfazer uma mulher. Eu estou dizendo que elas se queixam muitas vezes do mau uso, é isso que eu estou dizendo, do mau uso, né? Então, o que seria o mau uso nesse caso? Você pode imaginar mil coisas. Porém, essa questão do tamanho que você está falando, ele é uma vantagem em alguns casos, sim. Porque, por exemplo, para uma mulher, às vezes, assim como para nós homens, o que chama atenção é a bunda e o seio, para a mulher ela já olha lá para a região. Isso aí é uma coisa que a gente percebe, né? Bom, de uma coisa é certa. Sim. Quem tem os membros pequenos leva algumas vantagens. Dentre elas, que hoje a mulher que você se relaciona e você não tem uma relação anal, ela não vai, ela vai te cobrar logo. Que a gente vê hoje, a mudança
de comportamento é muito Muito diferente presente. do meu tempo. Verdade. No meu tempo, você falar uma pessoa que está se relacionando, olha, queria ter uma relação anal, tá louco, isso era excomungado. E aí a questão do orgasmo na mulher, ela não passa só pela questão física não, ela passa pela questão da cabeça também, né? Então assim, para a mulher se envolver no orgasmo, ela tem que se sentir acolhida, ela tem que se sentir confiante, desejada. Então tudo isso faz com que ela chegue ao famoso orgasmo. E interessante uma coisa, a mulher, ela tem um ciclo de orgasmos assim, ó, ela vai lá, volta, e vai diminuindo esse intervalo, até chegar àquele chamado orgasmo múltiplo, onde ela tem vários orgasmos com intervalo menor. O homem não, se ele não souber fazer, dependendo da idade, dependendo da performance, dependendo da falta de hormônio, dependendo do estilo de vida dele, ele tem uma ereção, um gozo, e daqui a 10 minutos ele consegue, daqui a meia hora, daqui a 1 hora, e aí vai. Então isso vai depender de vários fatores. Então enquanto ele tem um orgasmo, vamos dizer assim, A mulher tem a 5. mulher tem vários. Né? Mas isso depende de vários Gente, fatores. tá vendo a qualidade, o nível dos profissionais que a gente traz aqui para levar para vocês de graça, gratuitamente, informações. Então, olha, você homem que está simplesmente preocupado só com o seu orgasmo, passe a pensar diferente. Passe a ver essa relação com outros olhos. Porque você sabe que daí a 10, 15 minutos você tem um orgasmo, mas você não sabe quando que a mulher vai ter. Você não sabe se você está fazendo do jeito que ela gosta e do jeito que ela quer. Então, é muito comum, troque essa informação, chega para ela e diga, meu amor, tá do jeito que você tá gostando, é bom assim para você, entendeu? E você, mulher também, acabe com aquele negócio daquela dor de cabeça, aquela dor no corpo, porque isso também já está manjado. É para fazer, então vamos fazer, mas vamos fazer de um jeito prazeroso, que seja prazer para os dois. Doutor, então, e a eficácia, né, nesses procedimentos que o senhor colocou agora? No caso, essa contração vaginal, essa diminuição dos lábios, isso é medicamentoso ou é um equipamento que se usa para fazer? Só para você ter uma ideia, pacientes que estão na incontinência urinária, a mulher ela pode ter incontinência urinária após um parto normal, após uma cesárea, ou pela deficiência de estrógeno, ou por algum problema realmente relacionado à questão neuronal, orgânica propriamente dita. Esses aparelhos, por exemplo, eles estimulam tanto que aquela famosa cirurgia que você vai fazer para ginecológica dentro de uma sala cirúrgica, dentro de um hospital com anestesista, ele pode evitar que chegue a esse ponto, com uma melhora substancial a partir dessas contrações. E claro, o médico ele tem que saber que às vezes você tem que repor um hormônio também, ou localmente via vaginal, ou oral, ou pela pele, ou subcutâneo. Então hoje você tem modalidades de reposição hormonal, onde o médico vai adequar o melhor para o paciente, dependendo de vários fatores. E esse atendimento o senhor faz via convênio ou não? Infelizmente não. Nem o convênio está cobrindo esse tipo de especialidade. Não, infelizmente não. Mas o SUS não apresenta, os convênios não apresentam, então infelizmente por se tratar de uma especialidade, entre aspas, nova, não é tão nova assim, mas em relação a outras era nova, ele realmente, com o tempo, ele talvez, não sei dizer em quanto tempo, mas ele possa ser isso. Mas é assim, e né, como eu digo sempre, graças a Deus a gente tem o SUS, que às vezes atende algumas coisas que os convênios que você tão bem paga, mas que tão pouco usufrui, eu não posso reclamar, porque se eu hoje estou aqui contando história para vocês, eu devo à Unimed. E defendo com unhas e dentes, não hoje, mas no passado sim. Porque hoje a gente vê a Unimed bastante deficiente, bastante dificuldade com seus profissionais. Até em função daquilo que passou, dessas mazelas que estiveram no passado. Mas, no passado, eu já cheguei, tive 2 paradas cardiorrespiratórias,
tive uma série de problemas e foi feito meu tratamento todo em São Paulo, porque aqui ainda não se fazia. E eu estou aqui contando história, graças ao Unimed. Doutor, a gente tem mais aqui a agradecer e colocar o nosso programa à sua disposição também, a tantas quantas vezes o senhor assim o desejar. Muito obrigado. E eu queria finalizar, né, esse momento agradecendo a todos vocês por mais uma vez estar aqui contribuindo, né, com o nosso conhecimento. Eu acho que só tem valor quando a gente ajuda as pessoas com a informação, como você disse no começo. E assim, eu queria finalizar dizendo o seguinte: hormônio é vida. Não tenham medo de procurar um profissional capacitado. Nós temos em Manaus, graças a Deus, muitos profissionais capacitados para isso, onde você vai repor aquilo que você não tem. Se você repor de uma maneira fisiológica, ou seja, sem excessos, né, de uma quantidade e um tempo adequados, você vai ter uma nova vida. Você vai ter... Isso também é o nível de SUS, tá? Você tem reposição hormonal no nível de SUS, claro, né? Então, é vida. Hormônio é vida, desde que seja bem utilizado e bem indicado. Bom, este é o Dr. Sebastião Marden, ginecologista, e tem aí um lastro de informações pela frente. E isto é Manaus, dentro do Churrasco da Vila, proporcionando prazeres, os prazeres da carne, proporcionando os prazeres do conhecimento, que isso também faz para nós, para o nosso dia a dia e para nosso viver melhor. Então, doutor, muitíssimo obrigado mais uma vez. Muito obrigado, doutor. E nos encontramos no próximo sábado, às 7h30 da manhã, sempre com um assunto tão palpitante quanto esse. Até lá!